Gente, olhem o meu kit sobrevivência. Aqui do lado temos um chocolatinho. Meu namorado acabou de voltar do almoço, aí ele me trouxe chocolate. Meu celular para responder o WhatsApp. E papel higiênico, porque eu estou muito gripada. Vou passar logo logo. Ali é só a sacola do chocolate. Meu cobertor, porque aqui tá bem frio. E aqui, ó, os controles que eu vou começar a assistir uma série daqui a pouco, assim que eu finalizar esse vídeo. Porque faz tempo que eu não gravo vídeo, acho que já tem uma semana, um pouquinho mais de uma semana que eu não gravo vídeo. E vocês já estavam me perguntando lá no meu Insta, e eu fico muito feliz quando eu recebo essas mensagens, porque eu sei que tem alguém que tá sentindo minha falta. Então, bora gravar esse vídeo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam todos ótimos. Sou grávida, não sei outra maneira de falar isso. Vou contar pra vocês como eu descobri e como está sendo. Tudo começou quando eu estava na casa da minha mãe. Quando eu fui me mudar de casa, da casa de um cômodo para esse apartamento, eu fiquei aqui na casa da minha mãe 2 semanas, enquanto eu resolvia a questão da energia nesse apartamento, nessa casa. Gente, a minha voz tá um pouco estranha, justamente porque eu tô gripada. E também não tô conseguindo falar muito alto. Então, eu vou tentar arrumar o áudio pra vocês, mas tô com essa voz meia fanha, sabe? Enquanto isso, eu não posso mudar. Ah, outra coisa também, acho que vocês já perceberam, eu estou na sala da minha casa, aqui mesmo. E ela está azul, como vocês estão vendo. E naquela parede tá cinza. Não dá pra ver, eu acho, mas ela é cinza. O próximo vídeo eu vou falar sobre isso, tá? Então, não estranhem. 2 semanas, na última que eu fiquei lá, na segunda semana, eu comecei a vomitar. Todo santo dia eu levantava por volta de 8 horas só pra vomitar, porque eu não tinha costume de acordar cedo. Então, eu acordava com muita vontade de vomitar, minha cabeça tava tudo rodando. E aí, eu pensei que eu tava com alguma doença no estômago, alguma coisa do tipo. Eu tinha certeza que era algum problema no estômago. Não em seguida, juntamente com os enjoos de manhã, tava ficando muito zonza, eu não conseguia, sabe, levantar e me sentir bem, me sentir normal. Pois bem, não passou pela minha cabeça que poderia ser gravidez, mas o meu namorado estava certo praticamente que era isso. Quando eu estava com a minha mãe ainda, ele me perguntou se eu queria que ele comprasse o teste. Eu falei que não, porque não precisava, tipo, eu não estava. Certo de que eu não estava mesmo. E aí, passou, né, todo esse tempo que eu fiquei com a minha mãe, indo pra lá e pra cá, que eu fui no centro resolver negócio com a Bandeirantes. Depois eu vim pra cá arrumar a casa com a minha irmã. E tudo isso, eu já tava grávida, eu não sabia. Até que, no segundo dia, depois que o sofá chegou, que eu vim arrumar aqui com a minha irmã, eu gravei tudo pra vocês, a gente veio morar aqui. Eu e ele, no caso. E ele tava muito cafifado, porque eu tava vomitando todos os dias, ficando muito enjoada. Tipo, juro pra vocês, gente, que eu não pensei que fosse gravidez. Eu pareço besta, né, falando isso, mas não sou tão inocente assim. Há um tempo, no final do ano passado, a minha menstruação atrasou 3 meses. 3 meses. Aí todo mundo ficou doido, achando que era gravidez. Minha mãe, meu namorado, minha irmã. Só que aí eu fui lá no médico, fiz a ultrassom, fiz tudo certinho e não tinha nada, não tinha doença, não tinha bebê. E quando eu comecei a enjoar, a vomitar e tudo mais, a minha menstruação não estava desregulada, tava ok, então, só pra constar. E aí, no segundo dia que o sofá chegou, que a gente resolveu vir pra cá, dormir aqui finalmente, aí ele falou, quer saber, vou comprar um teste, pra gente tirar essa dúvida de uma vez por todas, porque ele estava certo que eu estava grávida e eu achava que não, porque não, simplesmente. Aí nesse dia eu limpei a casa normal, de manhã, gravei tudo pra vocês, inclusive. E aí, quando deu por volta de, acredito que 1 hora, quase 2 horas, a gente tava com muita fome. E a gente resolveu ir almoçar. A gente foi almoçar fora, tranquilos. Fomos almoçar, tranquilo, comemos essa comida maravilhosa. E aí, quando voltamos, eu não tava com vontade de ir no banheiro, então a gente esperou um pouquinho mais. E a gente continuou limpando a casa, né? Ele veio pra cá pra colocar os pezinhos da TV pra sala.
E eu tava tentando organizar a cozinha, porque tava uma bagunça, vocês lembram, né? Tava muita bagunça. E aí, depois a gente veio pra cá descansar um pouco aqui na sala. Aí ele falou, vai lá fazer o teste. Tipo, ele tava, não sei se ele tava ansioso. Aí eu fui fazer esse teste com a certeza de que eu não estava grávida. E eu fui, tranquila. E aí eu fui tranquila pro banheiro fazer meu xixizinho, juntamente com o meu teste. Aí subiu o primeiro tracinho, né? Eu fiquei tranquila, né? Comecei a olhar pro espelho, só esperando dar o resultado. Quando eu olhei de novo... Ai, Deus. Tinha 2 tracinhos. Eu fiquei em choque, eu fiquei... Não... Gente, eu não sei explicar o que eu senti. Foi uma sensação de desespero com não acredito. Foi tipo isso. Porque eu realmente não estava acreditando que tinha dado positivo. E aí, na hora que deu positivo, eu fiquei sem palavras, sem reação. A única coisa que eu fiz quando eu vi os 2 tracinhos foi isso. Só. Aí meu namorado perguntou, e aí, o que deu? E nesse momento que ele me perguntou, né, o resultado, o que que deu, eu só consegui falar, mano, que loucura e não acredito. Só. Já saí do banheiro falando com o teste na mão e com a outra na boca, pensando no que eu ia fazer da minha vida. Quando eu cheguei aqui na sala, ele tava aqui arrumando a televisão, olhou pra minha cara, falou do positivo, né? Ai, Jesus. Só de lembrar, já bate aquele pequeno desespero que deu no começo, sabe? E aí ele tava arrumando os parafusos da televisão pra colocar o pezinho. Nessa hora ele parou, o parafuso caiu, pegou a televisão, colocou aqui em cima da rack, que era pra ela não cair. Aí a gente ficou exatamente aqui, nesse sofá, ele deitou, né, me pegou, me puxou, sentei aqui com ele e a gente ficou pensando. Na verdade a gente ficou em silêncio. E depois assim, de, sei lá, uns 15, 20 minutos que a gente ficou aqui só olhando pra cara do outro, em silêncio, ele falou, eu vou ser pai. E começou a dar risada. Simples assim. Eu fiquei, tipo, muito mais desesperada que ele, porque ele sempre quis ser pai, gente. Desde quando eu conheço ele, ele queria ser pai. Ele já tinha um nome na mente e falava que queria porque queria. E eu não queria, de maneira nenhuma, ter filhos. Então, que casal, né? Teve até um dia que a gente chegou a conversar com minha mãe sobre isso. Ah, outra coisa também importante, um detalhe. Dia 10 de março, a gente foi numa festa, no aniversário do meu tio, lá em Mogi das Cruzes. Mogi ou Arujá? Acho que era Mogi. Foi lá em Mogi das Cruzes e a gente tava conversando sobre isso, né, sobre ter filhos. E aí ele falando com minha mãe que eu era muito cabeça dura, que eu não queria mudar de ideia e que ele sempre quis. Daí minha mãe começou a falar que ter filhos era uma bênção de Deus, que era um amor inexplicável, que ela não saberia o que seria da vida dela sem as filhas, que no caso sou eu, July e a Maluzinha, meu amor. E a gente começou a falar sobre isso, e aí depois eu fiquei muito pensativa, gente. Pensativa, eu não tinha, tipo, mudado de ideia e querer ter filhos, mas confesso que eu fiquei muito pensativa sobre isso. E aí, voltando então um pouquinho à fita, depois do pequeno desespero que eu tive. E depois que ele entendeu que ele ia ser o pai, parece que, sabe, sei lá, ele esqueceu de tudo, a nossa situação, a preocupação, enfim. E aí, nesse dia mesmo, ele já, acho que ligou pro pai dele, falou que ele ia ser vô e sei lá o quê. O pai dele ficou muito feliz, a mãe dele também, porque a mãe dele sempre quis ter uma neta também. Detalhe, ela quer ter uma neta, uma menininha. E ele quer muito um menino, né, o Ellison, então... E aí, assim, não passou completamente, mas diminuiu um pouco e com o tempo, assim, eu fui meio que aceitando. E marquei, então, minha primeira consulta no postinho aqui do meu bairro. E fui lá começar o pré-natal. Fiz o teste deles, teste de gravidez, deu positivo também. E aí a médica, não sei o que ela é, gente, enfermeira, não sei. Me passou 3 exames, me pediu 3 exames e urina e fezes. Aí beleza,
fui embora. Aí na mesma semana eu voltei pra fazer todos esses testes que eles tinham me pedido, né, os exames. Furou meu dedo 1000 vezes pra fazer o teste rápido. E aí, eu fiz esse teste, eu levei fezes e urina, fiz mais um teste e o outro era ultrassom. Mas a ultrassom demorou um pouquinho. Na verdade não demorou, é que foi dos que ela me passou, a ultra foi o último. Mas não demorou muito, foi dentro de 45 dias. Quando eu fui no postinho, né, falar com aquele ser humano, que eu não acho que ela é médica, mas ela não deve ser enfermeira, não sei, é estudante. Fui lá falar com ela e ela me disse que pelas contas, né, que eu falei da minha última menstruação, eu tava 7 semanas, eu ia fazer 8 semanas no próximo sábado, ou seja, minha primeira ultrassom seria feita com 2 meses. E aí, eu tava com isso na cabeça, né, eu, meu namorado, minha família toda, sabia que eu tava de 8 semanas, 2 meses. Gente, eu ainda não estou familiarizada com esse negócio de semanas, então eu vou falar os dois, vou falar semanas e meses. Pra quem não gosta também, né, fomos na primeira ultra, convictos de que eu tava com 8 meses. Oh, meu Deus, de que eu estava com 8 semanas. Essa câmera tá bem suja. Porque tá tudo quebrado esse celular, gente. Acho que é por isso. E mesmo assim, né, mesmo a médica tendo feito as contas e falado tudo pra gente, a minha barriga também tava um pouquinho, sabe? Mesmo eu estando passando por isso pela primeira vez, eu não sabia de nada em relação a isso, eu tava sentindo que tava muito grande para 2 meses. Eu tava sentindo que tava um pouquinho grande pra 7 semanas. Antes de eu ir, eu tava com 7 semanas e tava grande, assim, já tava visível que tava crescendo. Não visível de grávida, visível pra mim que conheço meu corpo. E pro meu namorado também, né? E só com 7 semanas a gente ficou, tipo, meio que sem entender. Mas, né, acreditamos nisso. Aí, ok. Falei pra minha mãe, pra minha irmã, porque só quem sabe até hoje são minha família, né, lógico, já falei pra todo mundo. Na verdade, minha mãe falou pra todo mundo. E uma amiga e 2 amigas mais próximas minhas que sabem. Eu tô falando tudo errado hoje. Acho que só, gente. E a família do meu namorado, né, claro. Mas ok, tipo assim, eu não postei nas redes sociais ainda, nem no Face, nem no Insta, nem em lugar nenhum. Então, eu ainda considero que quem sabe é um grupo pequeno de pessoas. E aí, fomos na primeira ultrassom, bastante animados, porque depois eu fui aceitando, sabe? Eu fui aceitando e começando a gostar da ideia. Eu já comecei a ficar bem animada, sabe, em relação a isso. E também porque o meu namorado sempre quis muito um filho, então ele tava meio que passando essa vibe boa, sabe, me convencendo de que ser mãe seria uma boa, ter uma família, na verdade, né, seria uma boa. Então eu comecei a aceitar e a gostar da ideia. Então fomos na primeira ultrassom já ansiosos pra ver o que ele tinha a dizer. E aí, demorou muito, mais de 2 horas, porque, vocês sabem, né, pelo SUS é só por Jesus. O médico perguntou pra mim de quanto tempo eu estava, aí eu falei que eu tava de 8 semanas, 2 meses. Aí ele falou, tá bom. Aí passou o negócio lá e começou aquele outro negócio que eu também não sei o nome. E aí, quando ele começou esse procedimento, ele falou pra mim que eu estava de 3 meses e meio. Ou seja, 14 semanas. E aí, nossa, eu fiquei muito surpresa na hora. Ele viu, só que eu não podia gravar, gente, porque eu ia gravar sim, pra colocar aqui um pedaço do vídeo, né, pra ficar um vídeo mais completo. Só que aí chegou lá e ele já falou logo pra desligar o celular que não podia, blá blá. Então, não teve como. Aí a gente vê a imagem do bebê. Gente, já tá perfeito, já tá bonitinho, sabe? A cabeça, o corpo, tudo bonitinho. Nossa, foi muito, muito emocionante. Foi muito legal ver ele lá daquele jeito. E ouvir o coração também, né? Foi muito legal, gente. Pena que a gente não pôde gravar. Foi muito rápido, mas foram, assim, minutos preciosos. Então, acho que vocês já podem imaginar como a gente saiu de lá, né? Eu e ele. E aí a gente saiu de lá,
fomos direto pra casa da minha mãe. A gente foi almoçar lá, estávamos com muita fome, os dois. E ele ainda ia trabalhar nesse dia na casa da minha mãe. Cheguei lá com as fotinhas, né, que eles são 3 fotinhas. Eu não peguei nem pra mostrar pra vocês. Vou pegar, peraí. Gente, esqueci de falar uma coisa. Tava lembrando agora. Assim que eu mandei a mensagem no grupo pra minha mãe e pra minha irmã, e aí minha irmã não acreditou na hora. Ela falou que... Como é que eu posso dar esse tipo de notícias pelo WhatsApp? Ela veio me parabenizar no final do dia. Eu contei isso pra ela, era de tarde. Ela também ficou assim um pouco em choque. Falou que ela sentiu que um pedaço dela também fosse ter um filho, porque somos muito próximas, gente. Sério. Eu e minha irmã somos, tipo, como se fosse uma pessoa só. Desde sempre. Mesmo brigando às vezes. Então ela tava digerindo ainda. Ela tava entendendo o que tava acontecendo. Tentar mostrar pra vocês. Ah, dá pra ver perfeitamente, ó. Ó, aqui é a cabeça e aqui é o corpo. Aí, tá vendo? Ah. Ai, gente, não ao sexo, que a gente não viu ainda. Por pouco, segundo o médico que fez a ultra, por pouco a gente não conseguiu ver, porque falta só 2 semanas pra eu completar 4 meses. Na verdade, já tô de 4 meses gravando esse vídeo. Então, é isso. Quando eu pego essa foto assim, eu fico olhando, sabe? Eu fico muito boba olhando isso aqui, porque... Você imagina que tem um ser humano dentro de você, é muito louco. E aí, quando a gente voltou da primeira ultra, ele mandou foto pra mãe dele, que a mãe dele mora em Sergipe, né, gente? A mãe e o pai, então... Eles só se comunicam pelo WhatsApp. É que a gente já escolheu os nomes pro bebê. Se for menino, ele já escolheu. E se for menina, eu já escolhi. Vou deixar isso para um próximo vídeo, porque tem toda uma historinha assim por trás dos nomes. Curta, mas tem. E também já mostro no próximo vídeo coisas que a gente já tem pra bebê, né? Que ele comprou, que ele tá muito ansioso. Então já comprou algumas coisas. E vou mostrar pra vocês. E os planos também do quartinho, que eu já tenho planos de como eu quero deixar ele. Vou mostrar também. Então, é isso, gente. O motivo porque eu não postei os vídeos recentemente, já que eu costumava postar vídeo todos os dias da semana, ou pelo menos estava tentando, foi o mal-estar. Nas últimas 3 semanas, 3 ou 4, 3,5 semanas, eu tava me sentindo muito, muito, muito mal, muito desanimada. Não com o YouTube, nem com o bebê, com nada, eu acho que, sei lá, tava me sentindo muito animada. Eu tava acordando todos os dias 11, eu tava vomitando mais de uma vez por dia. E isso tava me desgastando demais. Opa. Isso tava me desgastando muito, muito sério, gente. Eu ficava o dia inteiro na cama, praticamente. E graças a Deus foi só uma fasezinha, assim, não durou um mês. Foi coisa de 2, 3 semanas. Eu tava muito mal, então só de pegar a câmera pra gravar alguma coisa eu ficava desanimada, sabe? Achei que ninguém ia gostar porque não ia ter nada pra mostrar. Enfim, eu tava muito desanimada, vomitando que nem uma doida. Então eu não conseguia gravar, simplesmente não conseguia gravar. Estou de volta, meu namorado comprou um remédio pra mim de enjoo. Que o remédio é bom realmente, e eu tô tomando, e eu tô 3 dias sem vomitar. Glórias a Jesus. Só 3 dias sem vomitar, sem sentir, assim, tontura pela manhã. Então, estou me sentindo bem melhor. Inclusive, devido a isso, estou gravando esse vídeo. Me arrumei, ó. Passei uma sombrazinha. Coloquei isso aqui. Passei o negócio aqui na boca. Eu não vou deixar de falar sobre casa, sobre como decorar economizando. Mas, agora vai ter vídeos também do bebê, né? Falando das coisas, dos planos e tudo mais. Então é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo, mas quando eu desligar eu vou lembrar de alguma coisa, tenho certeza. E vocês que se inscreveram nos últimos dias, cujo eu não estava postando, nas últimas semanas, na verdade, sejam muito bem-vindos ao canal. E vou voltar a postar vídeos com frequência, tá bom? E é isso.